seguimos ao último bloco desse 26º Congresso Abrange. O setor da saúde é, por natureza, focado no social. Exames, medicina preventiva, medicamentos e outros serviços e produtos de clínicas, laboratórios, hospitais e gestão de cuidados por parte das operadoras cumprem, claro, um papel fundamental na promoção de qualidade de vida e longevidade das pessoas. Porém, quando falamos em ESG ou ESG, precisamos ir além e por onde devemos começar. Uma ferramenta muito importante é o estudo de materialidade, uma metodologia que envolve consulta a stakeholders e a pesquisas de mercado também para a identificação de quais temas prioritários devem ser tratados pelas empresas nos pilares social, ambiental e de governança. E a partir desse mapeamento é possível traçar planos para mitigar impactos de operação, por exemplo, geração de resíduos tóxicos, potencializar também as oportunidades de mercado, como o desenvolvimento de novos produtos e serviços. É o tema do nosso último painel, como pensar e implantar ESG ou ESG na saúde. Então, chamo agora ao palco a moderadora deste bloco, Rosana Jatobá, jornalista, âncora da Rádio CBN e apresentadora do CBN Sustentabilidade, que é um programa voltado justamente para ESG e ESG. Particularmente, a admiro muito. Por favor, Rosana. Bom dia a todos e a todas, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada. Obrigada, prazer. Também, para compor aqui o nosso painel, Juliana Caligiuri, vice-presidente da Sul América Saúde e Odonto. Também já chamo Carlos Ferreira, diretor e membro do board do Grupo Atena Saúde. Bem, e para concluir aqui a nossa mesa, João Alceu Amoroso Lima, VP de ESG do Grupo Apvida Notre Dame Intermédica. Rosana, contigo. Traduz. Bem, muito obrigada a todos, bem-vindos. Eu sou Rosana Jatobá, sou jornalista, muito interessada pelos temas da sustentabilidade, sobretudo pela agenda ESG. E como a Marcela bem disse aqui, numa brilhante palestra, essa busca pelas melhores práticas sociais, ambientais e de governança no setor privado, no setor empresarial e também no mercado financeiro. O nosso painel foi intitulado Como Pensar ESG em Saúde. E, gente, não há como a gente abordar esse assunto dissociado do mais grave problema que a gente enfrenta hoje, que é a questão das mudanças climáticas. Porque, na medida em que a gente nota a ocorrência desses eventos extremos e cada vez mais frequentes, provocados pelas alterações climáticas, e aí a gente pode citar a questão do derretimento dos mantos de gelo, a questão do aumento do nível do mar, secas, tempestades, furacões, perda e desequilíbrio da biodiversidade. Todos esses eventos acabam fragilizando e acabam prejudicando a saúde, não só a saúde do planeta, como a saúde de cada um de nós. Inclusive, eu tenho dados que eu trouxe aqui para vocês, dados recentes da OMS, dando conta de que os impactos das mudanças climáticas na saúde entre 2030 e 2059 serão responsáveis por 250 mil mortes adicionais por ano por desnutrição, malária, diarreia, estresse por calor ou ondas de frio, e só a poluição hoje mata no mundo mais de 7 milhões de pessoas por ano. Os custos diretos ao setor de saúde serão de cerca de 2 bilhões de dólares por ano até 2030. A gente sabe que a mudança climática é democrática, atinge a todos,
Não há ninguém a salvo no planeta diante da emergência climática, mas é um problema que atinge e vulnerabiliza determinadas populações. Idosos, os mais pobres e aquelas pessoas que têm doenças crônicas. Por isso que agora se fala muito da questão da justiça climática, da responsabilidade dos países ricos em bancar financiamento climático para os países pobres, de alguma maneira fazendo a reparação para aquelas populações que são as mais vulneráveis, não contribuíram historicamente para o colapso climático e são aquelas que não têm condições de fazer frente a todos os desafios da Agenda Verde. A gente sabe que não há uma solução mágica, né, de prateleira, mas há caminhos possíveis, e essa é uma agenda de responsabilidade compartilhada. O setor de saúde suplementar, ele já nasce intrinsecamente com um forte componente de sustentabilidade, porque ele está aí para cuidar das pessoas e para dar acesso à saúde privada, uma saúde de alto nível a todos. Então, o ponto aqui é esse. Como o sistema de saúde em geral, e em especial, como o setor de saúde suplementar vai criar condições de fazer enfrentamento a essa crise climática pela qual a gente atravessa. Bem, depois dessa breve introdução, os meus convidados aqui terão, cada um deles, cerca de 10, 15 minutos para fazer sua própria explanação. Eu peço que sejam breves, esse é um assunto apaixonante, né? A gente mergulha e quer realmente destrinchá-lo, para que a gente possa ter tempo depois de promover o nosso debate, tá bom? Ladies first. Primeiro a Juliana. Bem-vinda, Juliana. Obrigada, Rosana. Obrigada a todos aqui pela presença. Obrigada, Renato e time da Abrange pelo convite. Eu estou falando aqui em nome da Sul América, então acho que eu tenho muito orgulho de trabalhar na Sul América hoje por ser uma empresa que realmente não só tem uma série de ações concretas para lidar com os temas de ESG, como também tem na sua governança todos os principais executivos com metas e um compromisso muito grande de evoluir. E aí eu falo de ações concretas porque eu acho que a gente precisa passar por essa reflexão. Não adianta falar. Eu escuto falar de sustentabilidade desde os anos 2000, quando eu trabalhei no Banco Real, que falava muito disso. E a gente vê que hoje a gente fala que está na moda ESG, né? Poxa vida, há 22 anos que eu, pelo menos, escuto falar desse tema e a gente acha que agora que pegou e está na moda, etc., porque eu acho que falta exatamente o compromisso, muitas vezes, com as ações. Então, eu vou falar de algumas ações que a Sul América tem feito para que esse compromisso não seja só um discurso, seja real. E depois eu queria contar uma história rápida que eu vivenciei na minha jornada aqui como mulher, mãe, que tem me feito refletir muito quanto que a gente tem que se desafiar, pensar diferente e buscar alternativa para os problemas, né, como você trouxe, tão graves que a gente tem hoje na sociedade. Então, primeiro falando da Sul América, a gente tem 3 pilares, né, de ESG, o ambiental, em que a gente tem uma série de metas de redução de resíduos, de melhoria das práticas de impacto ambiental, e eu acho que esse é um que está bastante equacionado, a gente vem evoluindo de forma expressiva, mas como a Marcela trouxe, acho que é no social que a gente faz mais diferença. Então, a Sul América lançou o Instituto Sul América, que é um instituto focado em ajudar a população vulnerável a cuidar da sua saúde de maneira integral. Isso quer dizer que a gente está olhando a saúde financeira, a saúde emocional e a saúde física, tá? E nesse instituto a gente se comprometeu a impactar nos próximos anos 150 mil vidas com um tratamento para a saúde emocional. Lançamos esse mês o Setembro Amarelo, focado nisso, né, em a gente ampliar o acesso da população vulnerável a serviços de psicologia, de telemedicina e de cuidado com a saúde mental. Acho que tem um outro ponto, né, a Sul América é muito comprometida com a diversidade e a inclusão. Hoje a gente já tem em cargos de liderança mais de 42% mulheres. Ainda não temos tantos negros, e acho que esse é um desafio que a gente tem que encarar, e a minha história pessoal vai falar um pouco desse aspecto. Mas mulheres, hoje no comitê executivo, nós somos 7, dos 7, 3 são mulheres. Então, mostra como, sim, a representatividade feminina cresceu muito, e eu acho que isso foi um comprometimento real, com ações concretas, de buscar cada vez mais inclusão e diversidade. A gente investiu muito em telemedicina, plataformas tecnológicas e cuidar da jornada digital dos nossos beneficiários
para que a gente levasse mais saúde mais rápido, de uma maneira mais efetiva. Então, acho que, assim, no tema social, acho que o papel do mercado de saúde é muito fundamental, né? A gente tem que fazer prevenção e promoção, a gente tem que ajudar o paciente, o beneficiário, a engajar com a sua própria saúde, né? Eu estou falando os dois termos, né? Paciente e beneficiário, porque o paciente é quem já está com uma doença, né? E que a gente tem que tratar e cuidar, etc. Mas as outras pessoas todas que não necessariamente estão doentes têm que também pensar na saúde. No longo prazo, isso faz muita diferença. Então, a gente tem trabalhado muito para engajar e criar caminhos para que essa população tenha mais acesso, mais cuidado e entenda a sua saúde de uma maneira mais expressiva. E, por último, né, a governança. A gente tem um conselho muito diverso, que também a representatividade de mulheres, negros, tem se ampliado. A gente tem práticas anticorrupção, práticas de conduta, quer dizer, todas as práticas de uma governança sólida que promovam um ambiente melhor, com mais cuidado, com mais capacidade de atender mais pessoas na saúde. Rapidamente contando, então, a minha história, por que eu quero fazer essa provocação? Eu acho que a gente, para pensar em ESG, a gente tem que ir em camadas mais profundas do nosso pensamento. E eu vivi, pessoalmente, uma história interessante, que eu tenho 3 filhas. E minhas 3 filhas são filhas de uma mulher branca com um homem negro. E, por serem misturadas, eu chamava elas de morenas. E um dia uma moça negra, quando eu falei, tenho 3 filhas morenas, e essa moça negra falou, por que você chama de morenas? Eu falei, porque elas são uma mistura. E expliquei, e ela virou para mim e falou, você já perguntou como elas se reconhecem? E aí foi um tapa, né? Porque eu nunca tinha perguntado. E aí eu fui perguntar para minhas filhas. E a minha primeira filha falou, mãe, eu sou negra. E eu falei, putz, né? Eu não pensei que ela se identifica como negra. Não importa o meu pedaço, a minha branquitude naquela história, né? A minha segunda filha, talvez mais acostumada com eu chamar ela de morena, falou que ela era morena. E a terceira falou que ela era um pão de mel, porque ela é pequenininha, então acho que tinha o lado lúdico de se ver, né, diferente. E aí a minha reflexão foi, eu como uma mãe de 3 meninas negras, estava tendo preconceito, de uma certa forma estava sendo racista, porque eu não estava reconhecendo a identidade delas. E eu estou falando isso porque eu acho que, para lidar realmente com essas questões, é esse tipo de reflexão que a gente vai ter que fazer. Como é que a gente realmente tira as camadas superficiais, né? Eu me achava super descolada, sem preconceitos, uma mulher, né, com cabeça moderna, etc. E descobri que eu tinha, sim, vieses inconscientes que eu não estava sabendo tocar. E eu acho que na saúde a gente tem muitos vieses. A gente se trava muito em paradigmas, se trava muito... o mercado é assim que a gente, né, sempre foi assim, não vai mudar. É muito difícil, tudo é muito complexo. Né? Eu concordo, é difícil mesmo, mas eu acho que a gente precisa tirar as barreiras da nossa frente e olhar como é que, de fato, a gente faz contribuições mais efetivas para a sociedade brasileira, passando por ampliar acesso à saúde, né? A gente vai falar bastante disso, imagino, mas aqui na Sul América a gente lançou produtos com tickets mais acessíveis para conseguir levar uma saúde de muita qualidade para populações que não tinham acesso. A gente tem feito muito investimento em tecnologia também para disponibilizar plataformas que levem um cuidado mais rápido, mais efetivo e mais fácil de acionar para muitos pacientes. Já temos mais de 2 milhões de pessoas sendo impactadas pela telemedicina hoje. E a gente tem buscado ter programas de atenção primária, de cuidado com crônicos, de cuidado com pessoas que vão ter talvez um problema mais grave de doença daqui a muitos anos, mas que hoje, se forem bem melhor cuidadas, podem mitigar esses problemas de uma maneira bastante expressiva. A gente tem mais de 800 mil beneficiários da nossa carteira numa plataforma chamada Cuidado Coordenado, onde a gente realmente atua na gestão da saúde dele de maneira preventiva e não só reativa. E aí eu adorei o que a Luísa Helena falou hoje mais cedo, que foi, né, ela falou, a gente tem que parar de reclamar e propor ações. Eu acho que a gente, no mercado de saúde, precisa parar de reclamar e ser muito mais propositivo para o Congresso, para os órgãos reguladores, para as entidades sociais, para toda a opinião pública que hoje vê o mercado de saúde muitas vezes como problema e não como a solução na saúde. Então, acho que, sem me alongar mais, né, eu queria passar essa mensagem que nós, da Sul América, estamos muito comprometidos com uma série de causas, mas mais do que comprometido com as causas é realmente buscando quais as ações que a gente vai fazer hoje que vão impactar de maneira mais expressiva
o setor de saúde e a sociedade brasileira. Então, um prazer estar aqui discutindo com vocês sobre isso. Muito bom, hein, Juliana? Adorei sua fala. E olha, a gente aqui não está tratando apenas de planos de descarbonização, né? Quando a gente fala assim da agenda ESG, hoje o mundo discute, inclusive foi motivo do editorial da The Economist de 3 semanas atrás, de os especialistas se concentrarem apenas na redução das emissões de gases do efeito estufa. Não. Quando a gente fala da agenda ESG, é esse sistema coeso e que precisa ter equilíbrio nas suas 3 frentes, ambiental, social e governança. Diversidade e inclusão é muito importante, a Juliana toca no ponto primordial, que é a questão da inclusão, das pessoas se sentirem pertencentes, de oportunidades iguais para todos. Inclusive, essa questão dos vieses inconscientes, né, dos chamados filtros preconceituosos, acabam marginalizando aquelas pessoas que não têm as supostas competências técnicas, mas têm muitos outros talentos. E elas poderiam agregar imensamente numa empresa, né, promovendo engajamento dos colaboradores, melhora de performance, melhora de reputação e fomento à inovação, que é o desejo de toda empresa que deseja avançar aí na agenda ESG. E sobre a questão da equidade de gênero, eu não poderia deixar de asseverar, né, Juliana, porque, de acordo com os especialistas, os grandes líderes da agenda ESG no futuro serão as mulheres. E as mulheres são mais cuidadoras, são conciliadoras, têm escuta afetiva, têm empatia, todos esses atributos realmente que fazem com que a gente possa avançar nesse sistema. Então, quanto mais uma empresa de saúde suplementar ou qualquer outro setor resolva essa questão da equidade de gênero, não apenas na base, mas na alta liderança, e esse é um grande desafio para vocês, né? Sobretudo no Conselho de Administração, tanto melhor para a gente avançar na agenda. Eu vou passar a palavra agora ao Carlos para a explanação dele, daqui a pouco a gente volta e discute mais. Bom dia a todos. Depois de falar Luiz Helena e dessas mulheres todas, sobrou pouco para nós aqui, eu acho que nem precisa da apresentação. Mas, na verdade, o tema do engajamento ele é muito forte na saúde, nos 3 pilares, sem exceção, né? Primeiro, no inclusivo, meio óbvio, né? Nós, do Grupo Atema, temos 13 mil funcionários, 73% são mulheres, e elas estão intensamente em cargos de chefia e em casos de decisão importantíssimos, né? Nós não podemos deixar disso. Segundo, mulheres são heroínas, né? Nós vimos as mulheres aí, as nossas mulheres, principalmente nos hospitais do nosso grupo, atuando intensamente na Covid e foram valentes em todos os momentos, né? Enquanto algumas pessoas acompanhavam à distância o que era Covid, essas pessoas estavam lado a lado, sentindo mortes, dificuldades e lidando com o desconhecido. Então, foram momentos em que nós percebemos que as nossas grandes guerreiras estavam ali à frente, fazendo um trabalho fenomenal. Médicas também, outros técnicos importantes. Do ponto de vista ambiental, os nossos negócios, de alguma maneira, eles já estão bastante engajados, ainda como falou a nossa colega do XP, tem gaps importantes, até porque nós já somos obrigados a cuidar de água, nós já somos obrigados a cuidar de resíduos, nós já somos obrigados a fazer separação de lixos, inclusive pérfuro-cortantes. Então, nós temos uma preocupação, ainda que regulatória, bastante forte com o meio ambiente, quase todos já estão utilizando, de alguma maneira, as energias renováveis, porque nós somos grandes consumidores de energia, não podemos nos esquecer disso. E, evidentemente, em termos de governança, eu acho que são os avanços mais relevantes, né? No caso da Athena Saúde, nós temos um conselho de administração com independentes, e ele é bem misto, não só misto do ponto de vista de homens e mulheres, mas também independentes de fora do país, mas latino-americanos, né? Porque a gente precisa se engajar também nessa preocupação, afinal, os problemas ecológicos de governança também são de todos, né? Nós estamos aqui hoje e podemos estar acolá amanhã. Mas o mais importante na saúde suplementar, que fecha a sustentabilidade do nosso negócio, é compreender o que a gente faz, né? A gente não quer tratar de gente doente. A gente precisa tratar da saúde, né? Senão nós somos um plano de doença, nós temos que ser um plano da saúde. E o plano da saúde precisa investir, acima de tudo, na prevenção e estar passos adiante. Nós temos uma população que está envelhecendo, que vai viver mais e que precisa viver com qualidade de vida. Então, cabe a nós
inserirmos cada vez mais intensamente o nosso papel, porque isso é importante, tanto do ponto de vista público como do ponto de vista de sustentabilidade do negócio. E também, nós que estamos na saúde suplementar, temos que estar passos adiante de tudo que acontece com o meio ambiente, porque essas doenças chegam e, evidentemente, nós temos que abrir acesso para que seja tratado. E não só na discussão científica, mas algo que pode ser sustentável, ou seja, fazer uma entrega de qualidade, profilática e também terapêutica. Então, eu entendo que a saúde suplementar ela é a chave de entrada para soluções de saúde conhecidas e soluções de doenças ainda desconhecidas. E precisamos, sem dúvida alguma, ser mais compreendidos na nossa finalidade, no nosso propósito. É muito curto o que eu tenho, não tenho muito mais do que avançar, porque eu acho que foi brilhantemente esgotado pelos demais palestrantes, e nós vamos avançar no painel. É isso. Muito bem. Dois pontos interessantes que daqui a pouco a gente abre para o nosso debate, que é a questão de vocês não quererem tratar gente doente, né? Querer ser um plano de saúde, né? Não ser um plano de gente doente. Muito importante essa questão da prevenção, até mesmo como mecanismo de proteção a todo o sistema alinhado à agenda ESG. E a outra questão é ser mais bem compreendido, né? A percepção da população com relação ao sistema de saúde suplementar no Brasil, que, infelizmente, ainda tem uma imagem muito de vilanizar mesmo, né, o setor. Então, daqui a pouco a gente vai tratar de que soluções podem ser apresentadas, porque realmente esse é um setor muito vigiado, muito criticado, campeão de reclamações da ANS. João, sua vez. Sim, pois não. Você tem uma apresentação aqui, né? Bom dia, boa tarde. Em nome do Renato, eu agradeço o convite e saúdo meus colegas de painel e todos os presentes. Eu tenho apenas 4 slides que eu queria compartilhar com vocês, que servirão de um guia para a gente falar sobre o tema que foi proposto. Hoje tivemos uma palestra da Luísa, absolutamente desestruturada, engajadora, falando sobre temas aqui abordados pelos meus colegas, e depois a Marcela, com uma palestra absolutamente estruturada, técnica, padrão XP Investimentos, que abordou, inclusive, uma parte regulatória ou da CVM sobre vários desses temas. E aqui eu vejo esse painel como um meio termo, aí, um pouco mais de bate-papo, mas com com alguns slides que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro slide, por favor. Está aqui comigo. Muito bem, pessoal. Todo mundo me pergunta, quando eu encontro, inclusive aqui nesses dias, como é que está o processo de fusão, né? Nós estamos em pleno processo de integração de 2 gigantes da saúde suplementar brasileira, o Grupo Apivida e o Grupo Intermédica, agora oficialmente chamado Apivida Notre Dame Intermédica. E esse mapa é só um retrato, foi o que a gente divulgou no primeiro trimestre, nas nossas apresentações de resultado aos investidores, que mostra o tamanho que o grupo tem a sua pegada no Brasil todo. E depois eu vou falar das ações que a gente tem de ESG para isso. Mas hoje somos cerca de 85 hospitais. Naquela época que a gente divulgou, tinha alguns em construções que já foram inaugurados, inclusive em Brasília. 318 clínicas, 269 centros de diagnósticos. Éramos, no primeiro trimestre, 68 mil colaboradores, somos cerca de 71 mil hoje. Portanto, é um gigante da saúde, com uma pegada nacional, conforme vocês veem nesse mapa. Uma das primeiras coisas que a gente fez na agenda ESG, que para mim também é novidade, eu assumi essa responsabilidade de ESG no Grupo Notre Dame Intermédica em julho do ano passado, e depois da nossa fusão do Grupo Apivida, cerca de 2 meses, mais ou menos, fui oficializado como responsável, tanto pelo ESG como pela privacidade de dados, pela agenda de LGPD. E uma das primeiras coisas que a gente fez foi assinar o Pacto Global da ONU, né? Nada mais são... Está passando aqui? Vamos lá.
nada mais são do que 10 princípios universais das Nações Unidas, que tem essas verticais de trabalho, de meio ambiente, de anticorrupção e de direitos humanos. E, ao assinar o pacto, as empresas se comprometem a divulgar, inclusive, iniciativas e trabalhos que contribuem para a observação desses princípios. Ao assinar o pacto, nós também nos comprometemos a obedecer, seguir, contribuir, trabalhar para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis também da ONU, que estão associados à agenda ESG como um todo. E, portanto, com base tanto no Pacto Global como nos 19 ou nos 17 ODS, que a gente chama, isso é um tema que eu acho que todos estão mais familiarizados, a gente constrói a nossa materialidade, como foi construído, como foi mencionado aqui. E esse é o último slide, que nada mais é do que uma espécie de bússola, né? Essa mandala é o que nos guia nas nossas ações de materialidade, de ESG, quero dizer. Isso é feito com base em pesquisas junto a executivos, pesquisas junto a investidores, e a gente põe a importância que a gente quer dar a esses, no nosso caso, são 7 temas, divididos aí no tripé social, ambiental e governança. E eu queria, então, passar sobre cada um deles e citar ações que nós estamos fazendo que estão associadas a essas ODS, né? A essas 7, enfim, iniciativas da nossa tabela de materialidade. A primeira, na questão de crescimento sustentável das operações, esse é um pouco mais técnico, né? Eu estou aqui olhando para o Luiz Celso, mas aqui entra a precificação, entra a reserva, entra a disciplina de produtos, tudo que torne a operação sustentável, neste caso específico, não necessariamente do ponto de vista ambiental, mas sustentável do ponto de vista técnico, né? de você poder dar perenidade à operação e poder cumprir com os nossos compromissos justamente nos contratos e assinados e compromissos assumidos. Já na frente de ética e governança corporativa responsável, nós somos uma empresa do novo mercado, uma empresa listada. Na verdade, nós aderimos ao Pacto Global e criamos uma série de políticas internas de toda a estrutura de governança. E eu queria chamar a atenção que a gente não faz isso só porque é uma empresa aberta e listada e, digamos, olhada pelos investidores, pela CVM, pela B3. Isso vale, estabelecimento de políticas, vale para empresas fechadas também. Nós temos várias delas representadas aqui. O fato que você tem uma política, e a gente tem lá a política de fornecedores, partes relacionadas, uso de aeronaves, patrocínio, brindes, enfim, código de conduta como um todo, isso tudo serve para guiar as ações, serve para guiar os treinamentos que a gente dá e deve dar para um exército de 70 mil funcionários hoje, e que estão sempre trocando, tem sempre um turnover, então você precisa estar sempre treinando as pessoas que estão entrando sobre quais são as práticas da empresa, quais são as políticas, quais são os seus códigos de conduta. E divulgar, naturalmente, a gente o faz via uma universidade corporativa, ao qual todos os 70 mil funcionários têm acesso, e criamos também o canal de denúncia, que é um ponto importante dessa agenda de governança, e não faz sentido criar apenas um canal de denúncia, é importante que ele seja divulgado, é importante que ele seja feito por terceiros, por uma empresa de auditoria que faz a curadoria e trata essas denúncias, e que você leve isso a um código disciplinar que, no caso de denúncias apuradas e comprovadas, vão resultar em algum tipo de punição, ou que muitas vezes a demissão do funcionário. Na frente de inovação e pesquisa, temos usado inteligência artificial na experiência do beneficiário, inclusive nos canais de acesso, seja ele chat ou call center, enfim, quando eles nos contactam. Temos um programa global de pesquisa clínica e formação de especialistas, com convênio com algumas universidades mundialmente conhecidas. Temos, no caso da GNDI, o Instituto de Pesquisa GNDI, que tem feito uma série de pesquisas clínicas junto com parceiros da indústria farmacêutica. A gente traz pacientes de determinadas doenças. A maioria que a gente tem feito é na frente oncológica e divulga esses resultados.
Na valorização de bem-estar, eu estou rodando a mandala ali, que daqui não dá para ler lá, mas eu acho que vocês estão conseguindo ver aqui atrás. Na valorização e bem-estar dos colaboradores e das equipes médicas, tem uma série de iniciativas, e aqui entram os grupos de afinidade que a gente faz junto aos funcionários. A gente criou aqueles tradicionais grupos que várias empresas têm criados, o grupo de gênero, afinidade de gênero, tem o grupo de LGBTQIA+, tem o grupo de PCD, o grupo de etnia ou racial, e daí saem discussões que geram ações, muitas vezes com custos muito baixos, mas que já mudam o comportamento, a cultura da empresa com relação à diversidade e inclusão. Temos feito muita coisa nisso, cursos, inclusive, lives e participação bastante ativa de vários funcionários. Uma das coisas que surgiu daqui, eu queria compartilhar, nós fizemos um censo dos nossos funcionários. Coincidentemente, as duas empresas fizeram antes da fusão, e nós estamos usando esses dados juntos, né, de maneira conjunta, e conseguimos uma participação de cerca de 6.000 respostas. Um censo desde de identidade de gênero, com percepção da empresa, essa experiência de assédio moral ou sexual na própria organização, uma série de coisas, e isso serve para nós mapearmos uma série de ações voltadas ao bem-estar dos nossos funcionários. Uma coisa que chamou atenção, e isso é muito triste, na verdade, é que no caso do censo, especialmente das mulheres, um dos temas que mais surgiu foi violência doméstica, né? Que não necessariamente está associado à relação de emprego dele, não é uma violência no trabalho. As pessoas estavam reportando violência doméstica. E nós temos no nosso quadro 82% de mulheres, desses 70.000 funcionários, já passando também, como foi citado aqui, nos cargos de liderança, cerca de 40%, tem um gap aí. A força nos serviços médicos são muito femininas em qualquer país, na verdade, né? Nos hospitais, nos centros clínicos, o corpo de trabalho é muito feminino. Mas temos cerca de 40% nos cargos de gestão, no comitê executivo, cerca de 25%, e no conselho, que são 9 conselheiros, temos uma mulher que finalmente rompemos essa resistência na empresa e foi nomeada há cerca de algumas semanas, 3 semanas atrás. Nesse ponto de violência doméstica, que surgiu desses grupos de afinidade e do censo, nós fizemos uma parceria com uma ONG chamada Justiceiras, para justamente permitir ou dar um canal de acesso e apoio às mulheres que sofrem de violência doméstica, tanto do ponto de vista jurídico como do ponto de vista psicológico, via essa parceria com as justiceiras. Na frente de excelência de atendimento, acesso e promoção à saúde, temos uma série de projetos de acolhimento, avaliação pelos próprios usuários, a gente chama de avaliação 5 estrelas na vertical Apvida, temos o NPS na vertical Notre Dame Intermédica. Eu estou usando esses termos verticais porque a gente tem muito trabalho para fazer ainda de unificar iniciativas, que é uma coisa interessante, que a gente olha para um lado, olha para o outro, aonde está funcionando, qual a melhor prática, e vamos adotar, então, a melhor prática para a empresa junta, né? Isso vale para software, vale para a universidade corporativa, vale para práticas de remuneração, vale para uma série de coisas. Nós estamos nesse processo justamente agora, né? E na questão de impactos ambientais, temos algumas iniciativas bem legais que eu queria compartilhar. A primeira delas é que a compostagem de resíduos orgânicos. Nós conseguimos, em São Paulo, de todos os nossos hospitais, separar a coleta dos resíduos orgânicos do comum, que são os não orgânicos, fora aqueles outros de infectantes, e, enfim, tem 5 categorias de resíduo. Mas tem uma empresa, uma ONG paulista, que recolhe isso em todos os nossos hospitais, faz compostagem, transforma isso em adubo, que nós doamos para uma outra ONG, que são de hortas urbanas, né? Que estão aí para São Paulo. Tem gente que não vê isso, mas é muito comum, inclusive em alguns lugares, aqui perto do Brooklyn, onde passam linhas de alta tensão, embaixo não tem nenhuma construção, são áreas verdes que estão se transformando em hortas urbanas, e a gente faz essa doação desse adubo para todas essas ONGs. No ponto de vista de energia limpa, fechamos contrato com 6 usinas de energia fotovoltaicas que estão entrando em operação agora. Esses contratos foram assinados há algum tempo, já entraram 5 esse ano, falta 1 em dezembro,
que vai, na vertical, o GNDI, todos os centros clínicos, toda a energia que eles consomem será limpa, quando esse última usina de geração distribuída entrar em operação em dezembro. Na vertical Apvida, muitos hospitais comprando no Mercado Livre, que também é uma forma de acessar o mercado de energias renováveis. E assinamos há pouco tempo, não podemos divulgar ainda os detalhes, um contrato de autogeração de energia, que é uma indústria, uma usina gigantesca no estado de São Paulo, com uma grande empresa de energia, que vai compensar, ou é o equivalente a toda a energia de alta tensão dos nossos hospitais, que consomem energia em alta tensão. Então, nós não temos ainda o compromisso de zerar, a gente chama de carbono, de zerar o carbono daqui a alguns anos, mas acreditamos que teremos, no prazo de 2, 3 anos, quando essas novas usinas forem entrar em operação, algo acima de 75% da nossa energia do parque inteiro já como energia renovável. Na frente de mudanças climáticas, que a gente fez questão de colocar aqui dentro, há um compromisso da empresa de ser carbono neutro no ano que vem. Nós estamos fazendo isso para a empresa combinada, a Apvida e Notre Dame Intermédica. Ambas divulgaram, no ano passado, os seus relatórios de sustentabilidade. Na verdade, divulgamos esse ano, referente ao ano passado, e temos esse compromisso de, no ano que vem, divulgar um único relatório de sustentabilidade da empresa junta, né? E tem um projeto interessante também, que parece pequeno, mas talvez vocês possam fazer em alguns dos hospitais, que é a substituição do óxido nitroso, que é um gás anestésico, né? Um gás muito utilizado em cirurgias pediátricas para acalmar a criança quando vão entrar em sala de operação e tudo mais. Esse gás é equivalente, uma unidade de gás de óxido nitroso é equivalente a 29 de carbono, para você ter uma ideia do efeito estufa desse gás, né? E essa prática de utilização desse gás para essas cirurgias pediátricas pode ser substituída por outros tipos de calmantes para a criança. Nós fizemos isso com um grupo de anestesiologistas que estudou esse assunto, pegou práticas em outros países e convenceu todo o nosso corpo clínico no Brasil todo a adotar esse protocolo e, consequentemente, reduzir essa emissão de óxido nitroso. O efeito disso provavelmente não mexe a agulha no conjunto geral da obra de emissões, né? Mas ele tem um efeito educativo, um efeito de mudança de cultura muito grande, que tem sido muito bem avaliado pelos próprios médicos ou colaboradores da empresa. Então, com isso, eu passei um pouco na nossa tabela, exemplos que a gente tem feito, algumas ideias. Tudo isso está no nosso relatório, nos nossos relatórios de sustentabilidade, são duas empresas ainda hoje, e eu abro, então, para a gente debater aqui alguns pontos. Muito obrigado. Muito bom, ótima explanação, João, parabéns. Eu vou esperar, então, você tomar assento ali para a gente começar a nossa conversa, tá bom? Vocês apresentaram para a gente aqui plataformas muito robustas em termos de sustentabilidade. É um setor que avança, e se a gente compara com outros segmentos da economia, ele já tem realmente muita robustez nos 3 pilares da agenda ESG. A minha pergunta, diante dessa musculatura que o setor ganhou, né, de aderência, de alinhamento à agenda ESG, vocês já estão colhendo os frutos da percepção por parte da população? A população já leva em consideração os atributos da agenda ESG no setor de saúde suplementar? Olha, a julgar pelo preço das ações, não. Acho que as ações das empresas todas estão muito debilitadas, no mercado como um todo, no mundo inteiro, não é exceção, mas eu não vejo nenhuma diferenciação. Eu estou brincando aqui, porque a gente faz um esforço enorme e as ações caem e a gente perde o valor da empresa. Nós já temos reconhecimento de funcionários, sim. Do público em geral, eu acho que é uma longa jornada ainda, Rosana. As pessoas ainda não, na minha opinião, as pessoas ainda não estão decidindo, ou as empresas, nossos clientes e nossos consumidores de seguros individuais, ainda não estão tomando decisão sobre nos contratar, ou contratar a Sul América, ou contratar a Tenda Saúde para seus planos de saúde por conta de uma agenda ESG robusta.
esse mercado é muito sensível a preço e a serviços, a percepção até de qualidade, de marca, a sensibilidade, mas o ESG ainda não chegou neste ponto de fazer uma diferença entre a escolha de uma empresa ou outra. Acho que talvez complementando aqui o João, né, a gente está falando de saúde, que é algo tão urgente para as pessoas, né, tão sensível, que eu concordo com o João, que eu acho que elas nessa hora querem saber qual é a melhor qualidade, que médico que eu vou, que hospital, e não olham tanto essa perspectiva mais ampla. Mas eu também tenho uma autocrítica que eu tenho feito bastante, quem me conhece tem ouvido eu falar disso, que eu acho que a gente se comunica muito mal com a população em geral também, né? A gente conta pouco o que a gente faz, não só na agenda ESG, mas também na nossa agenda de dia a dia de saúde, né? Então, a gente não explica como ajudar aquela população a navegar melhor na saúde, como fazer ela ter mais acesso, onde estão os dilemas, como a gente, né, ajuda ela a fazer escolhas melhores, ajuda a perceber quando está tendo um mau uso, um desperdício. Então, tem muita coisa do nosso core business, né, do nosso básico, que a gente não comunica. E aí a agenda de ESG fica um pouco solta nesse sentido, né, porque a gente acaba não comunicando bem no geral. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão de como evoluir nessa comunicação e como trazer que o ESG na saúde, ele não é só talvez uma perspectiva de contribuição social, melhora, etc. Ele é fundamental, ele é parte fundamental da nossa entrega, do nosso produto, né? Se a gente não pensar nesse equilíbrio, a gente não vai conseguir entregar uma saúde melhor. E eu acho que a gente não coloca isso ainda de forma muito clara, e eu concordo com o João que nem o mercado financeiro, nesse momento, entende que a nossa contribuição pode ser muito maior com uma agenda ESG. Por isso, a valorização da grande maioria das empresas não ocorreu, né? O componente financeiro, então, é parte da equação, né? Da equação mais abrangente para que a população se aproprie dos benefícios. Agora, Carlos, você citou, e a gente conversou ali nos bastidores, né, sobre essa dificuldade que o setor tem de comunicar realmente, de fazer com que esses atributos, esses predicados sejam assimilados pela população em geral. O que você propõe como solução para isso? Bom, primeiro, diferentemente dos colegas, nós somos uma empresa de fundo, então, de capital fechado. Mas eu concordo com os dois que a gente sofre da síndrome da pata, né? Bota um ovo gigante e não faz nenhum barulhinho, né? A gente conta mal o que a gente faz de bom e, infelizmente, faz o enfrentamento daquilo que é natural do nosso segmento. Eu acho que o processo educacional de conhecimento da saúde suplementar, ele precisa retroagir um pouquinho para o pessoal entender por que a gente existe. Porque tem gente que não pode pagar, então vai no sistema público de saúde, e porque tem gente que vai pagar, então tem um privado. Não. Nós nascemos para complementar a atuação, porque é impossível do Sistema Único de Saúde atender a todos numa qualidade que se gostaria. Então, explicar qual é o nosso papel, deixar claro o que nós fazemos é importante para todos os entes da sociedade. Para o legislador, porque ele precisa compreender o que a gente faz, até para que ele possa legislar de forma mais adequada e apropriada para a gente prover acesso de melhor qualidade. Definitivamente no judiciário, para que ele possa compreender que as disputas, elas não existem porque você não quer fazer. Nós somos gestores de recursos de terceiros. Nós juntamos mensalidades para pagar o tratamento de alguém. E quando alguma coisa não está no nosso alcance, em que pese que o sentido da vida, o risco é muito importante, nós não estamos fazendo porque não queremos, nós estamos fazendo porque nós não podemos. Então, um pouco desse desgaste, claro, chegando na sociedade como um todo, o entendimento do que se está comprando, né? O cidadão, ele assina um contrato conosco, ou seja uma empresa, seja um individual, seja um coletivo por adesão, ele não lê o contrato, mas os direitos dele são públicos, nós temos uma agência que nos regula. Então, existe realmente uma série de gaps, do qual não existe um único responsável, mas um conjunto como um todo, para informar melhor o que nós fazemos, para que os deveres e direitos na sociedade gerem equilíbrio. E aí sim, percepção de tantas coisas bacanas que a gente está vendo aqui, que a saúde faz, e que sim, é um setor que está muito na frente em ESG. Eu acho que esse aí seria, desculpe me alongar, seria uma proposição de comunicação educacional do nosso negócio.
João Carlos assevera a questão da legislação e do poder judiciário, né, como entraves a essa melhor comunicação para o entendimento do que realmente é a importância do setor de saúde suplementar. Você atribui essa imagem negativa ao fato de que, até pouco tempo, não existiam regras claras com relação a esse setor e que isso vem acontecendo ultimamente, mas não está sendo capaz ainda de realmente mudar essa percepção, né? É uma batalha morro acima, Rosana. Eu acho que nem o judiciário, que, teoricamente, você dizer que o consumidor não tem conhecimento das cláusulas de contrato, da extensão da cobertura, num país como o nosso, tão desigual e com nível de educação tão desigual, é até razoável. Mas o nosso judiciário, teoricamente formado por pessoas graduadas e preparadas, esse também se recusa a entender de uma forma, como está no contrato, os limites da cobertura da saúde suplementar. Então, nós temos um problema sério, que as pessoas não é uma questão de ter as cláusulas, é uma questão de que as pessoas não querem entender e aceitá-las. E isso, eu até diria que essa aversão, essa opinião contra plano de saúde, não é um privilégio brasileiro, isso existe contra seguro de uma maneira geral. O seguro tem sempre uma opinião muito crítica, porque, de forma geral, o seguro limita, no caso do saúde, limita a utilização, nunca atinge ou raramente atinge aquela expectativa da pessoa que acha que está tudo coberto, como estamos agora em plena discussão de um rol de procedimentos que cobre tudo, que é exemplificativo ou não. Então, essa rejeição sempre vai existir. Agora, no Brasil, a gente fala que as pessoas não gostam de plano de saúde, mas todas as pesquisas que a gente faz, inclusive com usuários e com não usuários, pessoas que não têm plano de saúde. Fizemos já, a cada 2 ou 3 anos, a gente faz uma pesquisa no Instituto de Saúde Suplementar para percepção de qualidade. Invariavelmente, nesses últimos 10 anos, a percepção de muitos satisfeitos sempre gira em torno de 80%, e no caso da pandemia subiu a 86%. No caso dos que não têm plano, a gente monitora, a percepção é positiva e o desejo de ter. Agora, quando você olha no ambiente de discussão política, ou na mídia em geral, você tem essa briga de opiniões sobre o plano de saúde, é muito controverso. É interessante, né? Porque é contraditório, né? Um aparente paradoxo. Quem usa gosta, mas reclama, essa que é a verdade. Me parece que é um pouco da alma do brasileiro, né? Eu queria abordar com vocês a questão muito interessante que a gente tem de acesso aos serviços de saúde e que foi muito trabalhado agora por imposição da pandemia, que é a telemedicina e aplicativos, né, que promovem serviços de saúde realmente mais acessíveis à população. Quando a gente fala de inovação, né, que é um pilar super importante para a gente avançar na agenda ESG, é por aí que a gente deve caminhar? Que caminhos vocês enxergam? O que precisa ser incrementado quando a gente fala de inovação no setor de saúde suplementar? Tá bom. Bom, eu acho que a inovação, a gente tem visto uma proliferação aí de soluções de saúde que buscam, né, levar para o paciente, para o beneficiário final, um acesso mais rápido. O grande desafio que eu vejo é a gente, primeiro, qualificar esse serviço, né? Então, a gente, por exemplo, para fazer uma telemedicina mais efetiva, a gente, sim, adquiriu uma empresa que tinha tecnologia, que tinha um modelo, né, que chama Docway, que tinha um modelo de plataforma médica para levar a telemedicina mais rápido, então isso acelerou muito a nossa entrega de telemedicina. Mas o que a gente vê é que muitas vezes ganhar escala com esses serviços e garantir a qualidade necessária com aquela escala é bem desafiador. Então, a gente tem muita oferta de serviço que fica ou muito pequeno, porque não consegue atingir um público tão amplo, ou quando ganha escala, perde a qualificação, porque ela é baseada na qualidade médica ou na qualidade de enfermagem, que aí, muitas vezes, quando isso fica grande, você perde essa possibilidade. Então, a gente tem trabalhado muito em pensar que tipo de tecnologia e inovação, de fato, a gente consegue fazer com escala, mas garantindo que o acesso à qualidade não se perde, não se defasa. Eu acho que o tema do acesso é uma discussão muito importante, né? A gente só tem 25% da população brasileira hoje tem um plano de saúde, né? 75% estão ainda no serviço público. Mas a grande maior parte dos recursos de saúde são privados, não são públicos. Então, a gente tem uma disparidade de acesso. E eu acho que a tecnologia, como você trouxe, a
telemedicina, soluções diferentes de produtos que tenham, né, mais restrição, talvez, do que você está acionando, mas que possam permitir, quando a pessoa precisa, ela ter uma qualidade de saúde boa, a prevenção e a promoção como uma parte fundamental, né, que via tecnologia, isso é muito mais fácil de você acionar do que o tratamento que é físico, né, que precisa de um ambiente físico. Então, acho que tem várias coisas nesse mercado que podem ser viabilizadas com inovação e tecnologia. Mas a gente não pode perder essa perspectiva de que tem que fazer isso com uma escala grande, porque a gente tem muitos brasileiros precisando de acesso, né, e que a gente precisa garantir que eles minimamente têm uma qualidade, um cuidado adequado, e não acessar uma tecnologia que possa levar eles a uma condição de saúde depois pior do que eles entraram. Acho que a gente, só pegando um pouco do que o João falou do rol, a nossa grande discussão não é o mérito, né? A gente gostaria, sim, de dar saúde universal e ilimitada para todo brasileiro. A questão é a viabilidade, né? Como é que você faz isso garantindo a adequada qualidade assistencial, o adequado financiamento, né? Fonte de recurso para que isso aconteça. E aí eu acho que, de novo, a inovação traz isso talvez de uma maneira mais fácil, mais rápido, mas tem que ser muito mais responsável, né? A gente não pode ampliar sem garantir que essa qualidade aconteça. Então, eu vejo bastante potencial, mas ainda poucas soluções que juntem essas duas coisas, escala e qualidade no mesmo lugar, né? Queria contribuir porque eu acredito na tecnologia até antes da pandemia. Nós temos um país monstruoso em termos de tamanho. E se você olhar como estão distribuídos os especialistas no Brasil, os médicos especialistas, tem uma porção se você faz uma conta direta e reta. Mas quando você vai para a região, você começa a perceber a dificuldade de levar o especialista a pequenas cidades. Por exemplo, nós temos uma operação no Piauí, né? Usuários a 400 quilômetros de distância da capital. Como é que você atende essa pessoa com um especialista? E aí a telemedicina entrou fazendo um trabalho fundamental, colocando não só a telemedicina direto com o beneficiário, mas também médico com médico, fazendo a condução do bom e velho médico de família, atendendo os aspectos gerais, mas dando saúde de especialização, ainda que a presença do médico não seja possível. Isso tudo, a iniciativa privada vem trazendo e traduzindo em benefício e acesso para poder atender de forma mais adequada as populações. Nós não temos nenhum incentivo para isso. Isso nós temos que carregar nas costas, ou seja, você tem que chegar num determinado lugar onde a telecom está ruim, nós que temos que falar com a companhia para melhorar o sinal, para poder levar a saúde através da tecnologia. Então, o Brasil é muito plural, e se a gente procurar entendê-lo de forma homogênea, nós não vamos levar a tecnologia da forma que a gente poderia. Nós, do setor privado, estamos nos esforçando, a despeito de tudo que nós estamos passando nesse momento, inclusive o rol, que nós não vamos comentar mais, todos aqui são especialistas no setor, o melhor possível, mas nós não temos um benefício fiscal para absolutamente nada, e cuidamos do bem mais precioso do ser humano, que é a vida. Só isso, né? Então, acho que, quando a gente volta no tema, desculpe retornar, da legislação e judiciário, nós precisamos de uma completa compreensão do que nós podemos fazer em conjunto e em separado, de forma complementar com a saúde do nosso país e trazer para o nosso povo qualidade de vida, porque a doença é muito caro e a saúde maravilhosa. Rosana, a telemedicina para mim já é página virada, chegou para ficar. Naturalmente, a pandemia deu uma bela acelerada, inclusive na frente legislativa. Já tem um projeto regulamentando, que, se eu não me engano, está em pleno processo de votação no Congresso Nacional. Para mim, isso chegou para ficar. No que diz respeito à inovação em outras áreas, eu vejo um campo muito mais rico de inovação, não no core business da empresa, que é o mutualismo, que muitos pagam para os poucos que precisam. Isso é assim há 600 anos e não vai mudar. Mas na relação das empresas com os seus clientes e com os seus prestadores, tem um espaço enorme de otimização, de inovação. Você mencionou o acesso a aplicativos, né? As empresas, a nossa empresa hoje, 50%, 60% das consultas naqueles centenas de centros clínicos que eu mostrei ali, já são feitas hoje por algoritmos de aplicativos.
Mas eu acho que você, quando falou de aplicativo, falou também nesses outros serviços que estão surgindo de cartões de benefício, muitos deles acessando consultas e tal. Esse foi um tema que foi discutido ontem. Eu não tenho nada contra o cartão de benefício e esse tipo de serviço, a gente só tem pleiteado junto à agência que as operadoras possam também entrar desenhando produtos tão simples quanto aqueles para dar um acesso a um número maior de pessoas ao sistema regulado de saúde. Muito bem, se discute muito hoje o protagonismo da geração Z, né? Esses meninos e meninas que nasceram depois de 1995, daqui a 5, 10 anos vão representar cerca de 75% do mercado, vão investir somente naquelas empresas que estejam alinhadas aos seus princípios e valores, vão consumir também, vão dar um crédito de confiança a essas empresas que têm aderência ao sistema ESG, e vão até escolher as empresas nas quais elas vão trabalhar, porque são realmente jovens que estão muito preocupados com o alinhamento da empresa, as melhores práticas sociais, ambientais e de governança. De que maneira o setor de saúde complementar precisa endereçar essa questão, os requisitos, né, as exigências dessa nova geração, que está muito mais comprometida com os ideais de sustentabilidade na avaliação de vocês. Bom, eu vejo que a gente tem uma vantagem e algumas desvantagens, né? Uma vantagem clara é que a nossa indústria é uma indústria com propósito. É muito claro, né, o propósito. Quando você entra ou não era no mercado de saúde, vim mais recentemente, você se encanta por esse propósito, porque ele é tangível. Né? Você tem um paciente ali sendo cuidado, se você fizer melhor, você pode salvar mais vidas, se você achar fontes de financiamento, você pode ampliar acesso, etc. Então, acho que esse propósito é uma vantagem, porque conecta com os valores que essa geração traz. A gente tem algumas desvantagens, né? Acho que a gente ainda é um setor muito conservador, né? Que deu passos menos rápidos em, por exemplo, avanços tecnológicos. A gente está começando a acelerar esse processo agora, né? Acho que a telemedicina foi um bom exemplo, como o João disse, teve uma aceleração brutal na pandemia, inclusive regulatória, mas não é o padrão do setor, né? Então, acho que a gente tem um desafio de como a gente incorporar mais inovação e tecnologia e esse pensamento disruptivo num setor que ainda é bastante conservador. Eu acho que a gente tem uma parte do setor, principalmente a parte de prestação de serviço, que ela é física. E o jovem de hoje quer um modelo híbrido, né? Quer achar um caminho de trabalhar e equilibrar com a vida pessoal, etc. A gente, num hospital, tem uma vida bastante urgente ali, né? Porque você precisa estar lá cuidando do paciente e tal. Então, acho que tem ainda, né, um olhar do jovem mais idealista que vai para a medicina ou vai para a enfermagem, que quer essa vida, mas nas outras funções, isso às vezes pode ser um limitador. E acho que a gente está numa transformação, num momento crucial de transformação do setor, que talvez vá viabilizar que daqui a 5, 10 anos a gente consiga atrair mais esses jovens, que é a gente se renovar, a gente repensar o nosso modelo de saúde suplementar, como a gente vem discutindo, e achar soluções que acelerem a incorporação de novas tecnologias, o acesso às pessoas, né, a jornada focada no cliente. A gente ainda é um setor que o cliente não está como central nas soluções. Eu acho que essa geração Z já vem com esse chip, né, de que o cliente tem que ser central. Então, acho que a gente está passando exatamente por esse momento de transformação, que eu tenho um otimismo, uma expectativa que vai nos levar mais rápido a ser mais atraentes para cabeças que venham renovar, inovar e trazer soluções tão importantes para a saúde. Mas eu acho que o propósito é o que vai talvez ser o foco de atratividade do setor. E o interessante falar que inovação é sobretudo sobre pessoas, né? De que maneira você pode promover essa desconstrução desse modelo conservador para encontrar as soluções viáveis. E só existe um caminho, a inclusão de mentes variadas, de perspectivas diferentes, de olhares laterais. Não à toa, os especialistas dizem que para você realmente ser inovador, você precisa ter essa visão mais flexível, incluir atores, porque cada um tem a sua forma preciosa de contribuir. Uma empresa que tem um time heterogêneo, um time plural, um time diverso, é uma empresa que performa melhor, engaja melhor os colaboradores, incentiva a inovação e melhora a sua reputação. É um desafio e tanto, né, Carlos, para o nosso setor aí de saúde suplementar? Enorme, né? Até porque nós estamos tendo uma precocidade, né? As meninas estão sofrendo transformações hormonais mais cedo, os pais têm sido mais cuidadosos com os cuidados de puericultura a mais longo prazo,
Então, de certa forma, essas gerações passam a conviver de forma mais natural com a saúde suplementar. Mas é claro que a nossa linguagem com esse público precisa evoluir. Então, não são poucas empresas que estão enfocando em esportes, né, em elementos culturais relevantes, e não esportes convencionais típicos do Brasil. Não só no futebol, coisas com esse tipo, mas em vôlei, ciclismo, etc., que são os interesses que esse tipo de potencial cliente futuro tem. E entender que, desde cedo, nós temos produtos desenhados para todas as idades. Mas nós, como falou bem a Juliana, temos um gap de comunicação, de novo, síndrome da pata, nós nos comunicamos mal e não nos comunicando de forma segmentada. Eu acho que dá para avançar sim, tem espaço para isso. Eu acho que tão logo a gente consiga sair desse rebote horroroso que veio pós-Covid, que simplesmente machucou o setor como um todo, nós vamos poder nos reorganizar e nos preparar para esses novos desafios. Tá bom. Quer complementar, João? Eu fiquei pensando aqui, eu polemizo ou não polemizo, crio Você caso ou não já crio está caso. ensaiando, né, trazer esses dados assim, eu mais... sou um pouco cético sobre esses comentários, mas eu admito que eu sou um novato na jornada ESG também. A geração Z, que está chegando ao mercado, vai descobrir que existe uma realidade e um idealismo. Portanto, especialmente num país como o nosso, tão desigual como o nosso, onde 70% dos trabalhadores no mercado CLT, no mercado formal, o salário é de até 2 salários mínimos, a média, 2 salários mínimos, as pessoas vão querer emprego. Eu acho que o propósito vai vir assim numa escala mais embaixo do que se qualificar, ter um emprego, ter algum tipo de benefício, quiçá plano de saúde pela empresa. Essa é a nossa aposta, mas a discussão de propósito, se a empresa é verde, não é verde, se é orgânica, se não é orgânica, isso está muito no idealismo, mas quando a realidade bater, que precisa trabalhar e precisa levar dinheiro para casa, eu acho que esses assuntos perdem prioridade na seleção de um emprego, por exemplo. Infelizmente. Não estou achando isso bom, estou achando só que é a realidade. Pois não. Eu respeito o seu posicionamento, mas não quero fugir para a gente abrir essa gaveta, quero trazer agora para análise das operações internas de uma empresa do setor de saúde suplementar. A gente nota que é uma tendência mundial para tentar ter um time mais heterogêneo, a eliminação de certos filtros preconceituosos para acabar com esses vieses inconscientes. Então, por exemplo, você tem a questão de instituição de ensino, que hoje já não é o critério tão mais relevante, porque se uma pessoa antigamente não tivesse o MBA na Columbia e o outro na London Business School, ela não estaria apta pela disputa pelos cargos mais elevados dentro da empresa. Questão da idade também, né? Isso se discute muito hoje, o etarismo. Gênero, indicação para determinado cargo, uma empresa já não diz ali no recrutamento se é homem ou mulher. Fluência em inglês também é outro critério que está perdendo relevância na hora da contratação. Vocês concordam com esses critérios? Eles realmente são válidos para a atração dos talentos e mais, para que eles possam ascender nas empresas? Então, acho que a gente tem que pensar que, primeiro, a gente tem barreiras estruturais mesmo em muitos desses critérios, né? O inglês, a grandíssima maioria da população brasileira não tem acesso a uma educação de inglês. Se você coloca isso como um limitador, você já tira o acesso de um monte de pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que, como empresa, ter a consciência de ajudar. Se eu preciso do inglês para uma posição e eu tenho candidatos excepcionais que não falam inglês, eu posso investir nisso para ajudar que eles fiquem fazendo parte do sistema e não o excluir. E acho que tem muitas empresas se conscientizando sobre isso, né? A gente, por muito tempo, excluiu, por esse tipo de critério, pessoas que podem ser excepcionais em coisas muito mais difíceis de aprender, como liderança, como capacidade de resolver um problema, como raciocínio analítico, etc. E a gente estava excluindo por um critério que é muito mais fácil de suprir, né? Que é fazer inglês e investir nessa pessoa. Então, acho que é responsabilidade, sim, das empresas tirar as barreiras e, quando algo estiver impedindo a ascensão, porque muitas vezes a gente fala de inclusão, é contratar uma pessoa e a gente não dá as condições para essa pessoa ascender na empresa, ela não cresce, ela fica sempre estagnada. Então, tirar as barreiras de ascensão e investir
naquelas talentos, naquelas pessoas que têm drive, que têm vontade, que têm garra, que têm qualidade emocional, intelectual, mas que talvez não teve acesso a uma educação de base melhor, ou não teve acesso a um inglês, ou não teve acesso a outras coisas que são muito mais fáceis da gente corrigir. Então, eu vejo que ainda a gente tem, né? A gente na Sul América estava outro dia discutindo isso, falou, poxa, a gente ainda coloca, por exemplo, o inglês como pré-requisito em funções que nem falam inglês. Nós somos uma empresa brasileira, trabalhando com grandíssima maioria de empresas brasileiras, né? Então, a gente não precisa de inglês em todas as posições. E a gente começou a discutir isso. Falar, se a gente não tirar essas barreiras, a gente não vai ter a diversidade que a gente quer. A gente não vai ter a pluralidade de pessoas, de pensamentos e de vivências, e a gente não vai deixar as pessoas crescerem, né? Porque elas ficam limitadas por essas condições. Então, eu vejo isso como algo que ou a gente muda ou a gente realmente não vai mudar o Brasil, né? Parar de se apegar a coisas que são muito menos relevantes quando a gente vai ver qualidade de pessoas, né? Material humano. Então, essa é a minha visão nesse... Muito bem. Carlos, você concorda com a Juliana? É essencial que a gente promova essa mudança nos modelos? Ou estaríamos incorrendo no chamado racismo reverso, de que estão baixando a régua para incluir pessoas que não são qualificadas só para dizer, eu tenho um time heterogêneo? Eu concordo 100% com a Juliana. Nós temos, por exemplo, programas para contratar aposentados. Por quê? Porque as pessoas têm sabedoria, não só conhecimento. E as competências necessárias são as necessárias, elas não precisam ser acrescidas. Alguém um dia fez um formulário e pronto. Nós temos uma indústria que ela segmenta. Por exemplo, as nossas tabelas de preços são por idade. E por causa disso eu não vou contratar uma pessoa muito mais jovem, muito mais velha, porque ela é muito mais cara. Não tem nada uma coisa com a outra, né? Não tem nada do credo, da raça, da cor, absurdamente nada disso. Eu acho que nós temos que ter gente competente de todas as idades. Eu acho que tem públicos que nós precisamos ter atendimento de gente mais velha, porque vai receber gente que precisa de mais paciência no atendimento, e o nosso negócio chama acolhimento, né? Todos nós aqui utilizamos aí nos nossos semânticos isso mesmo. A gente não recebe, a gente acolhe, né? E quando a gente acolhe, é carinho. Por quê? Porque você vai cuidar de novo do bem mais precioso. Você não pode ter muito esse tipo de filtro. Eu concordo 100% com a Juliana. E o idioma, se necessário for, é papel da companhia prover. Me faz lembrar aquela máxima da Vera Meyers, né, que foi CEO da Netflix, que ela dizia o seguinte, diversidade é ser convidado para a festa, inclusão é poder dançar e pertencimento é dançar como se ninguém estivesse olhando. Ou seja, a pessoa está tão imbuída ali, está tão feliz, está tão se sentindo acolhida e pertencente, que ela dança à vontade, né? Não precisa ser olhada nem apontada pelos skills, pelas habilidades que ela tem. Né, João? O que você acha? Eu acho que as empresas já evoluíram para derrubar essas barreiras, as empresas maiores principalmente, para derrubar essas barreiras nos seus processos de recrutamento. Eu concordo plenamente com a derrubada de qualquer restrição, seja de idade, de raça ou de gênero, ou de opção, enfim, no grupo LGBT. Mas o inglês, a gente fica pegando no pé do inglês como se fosse uma coisa excludente. Tem cargos que o cara precisa falar inglês, a pessoa, a mulher precisa falar inglês. Não adianta recrutar um que não sabe para treinar. Você sabe que para falar inglês e trabalhar, se demora um tempo. Então, eu não vejo isso como exclusão. A minha empresa não tem nenhum cargo que precisa de falar inglês. Talvez no cargo de RI, relações com investidores, que sai por aí fora no mundo mostrando a companhia. Então, a gente não põe isso lá. Agora, se é uma trading company ou uma empresa que lida com estrangeiros, precisa. É muito bonito falar, vou recrutar um que não sabe falar inglês, vai daqui a um ano e meio, ele aprender a falar inglês e possivelmente ir para outro emprego e vou ficar sem a pessoa. Então, eu não vejo o inglês como uma coisa excludente, é uma característica da função. Falar que precisa de inglês para uma função que não precisa falar inglês, isso sim é excludente e deve ser derrubado. Mas tem funções que precisam e precisam ser um fator. Muito bem. A gente está se encaminhando para o final da nossa discussão, então eu vou pedir a cada um de vocês as considerações finais, no sentido de uma visão mais propositiva, né? Se a gente puder acordar amanhã, no mundo ideal, esse alinhamento da agenda ESG ao setor de saúde suplementar, o que precisa ser feito assim com urgência? O que é indispensável para ontem? Bom, eu acredito na agenda ESG,
que ela tenha que ser vinculada com o seu negócio, né? Eu acho que se ela se desvincula, se você para de achar coisas que têm conexão, ela fica mais discurso do que prática. Então, para mim, na saúde suplementar, a primeira coisa que é urgente é viabilizar acesso, né? Como a gente disse, a gente tem hoje um sistema público ainda sobrecarregado, com poucos recursos ou recursos geridos ainda de maneira ineficiente e uma população muito carente, né? Plano de saúde, por exemplo, é o segundo item de maior desejo da população brasileira. Então, a gente viabilizar que mais pessoas possam alcançar esse desejo é fundamental, mas para isso passa de novo por a gente ser propositivo com reguladores, legisladores, judiciário e outros entes da sociedade para que seja possível dar esse acesso, obviamente no modelo de saúde privada, que é um negócio, que também tem que ter os indicadores de negócio funcionando. Acho que o segundo ponto que eu vejo como essencial, né, a gente falou um pouco, é evoluir no tema de tecnologia e inovação, mas de maneira, de novo, com escala e qualidade. Eu acho que para mim, esses dois pilares, a gente ainda não equacionou na saúde. A gente não vê health techs, por exemplo, com a estatura que a gente já vê em fintechs. E eu acho que a gente, de novo, passa por barreiras muito grandes no mercado de que essas novas ideias e rupturas com o modelo atual consigam gerar crescimento, etc. Então, acho que é um segundo, mas para mim o acesso ainda assim é primordial. E o terceiro, que eu acho que é talvez um dos mais difíceis a gente fazer, é de fato a gente migrar da visão de doença para a visão de saúde. A gente fala muito disso, de gestão de saúde populacional, de prevenção, de promoção. A gente não achou ainda o caminho de gerar valor com esses programas de fato e quantificar e mensurar e a gente conseguir transformar isso num modelo de negócio para que a gente invista cada vez mais em fazer promoção, gestão de saúde, etc. Então, acho que a gente fala muito do conceito, mas pratica pouco ele e desenvolve pouco soluções que realmente permitam que a gente seja gestores de saúde e não de doença. Então, para mim, esses são os temas mais fundamentais como negócio saúde que a gente deveria evoluir na agenda de ESG. Muito bom. Carlos. Bom, eu bato na comunicação, eu acho que entender o que a gente faz nos níveis que eu já comentei, né, no legislativo, judiciário, na população, é fundamental para dar condições para que a gente possa fazer o que nós sabemos fazer. O foco no acesso é fundamental, o Brasil é gigante, tem um mercado monstruoso para nós crescermos, mas em condições sustentáveis. Nós sabemos fazer um negócio sustentável. E não podemos também deixar de esquecer que a disrupção e a tecnologia estão disponíveis, estão avançando e vão crescer à medida que os dois anteriores puderem crescer mais. O Brasil precisa investir num programa sério de saúde, porque o da doença é absurdamente mais caro. João. Eu entendi a sua pergunta como na dimensão mais ampla do impacto no clima e coisas do gênero. Como empresas, nós já falamos bastante aqui. As iniciativas de cada empresa contribuem um pouquinho para o todo, né? E acho que temos alguns bons exemplos. O setor de saúde, de uma maneira geral, tem uma pegada de carbono limitada, comparado à mineração, ao petróleo e outros setores, mas tem uma pegada tem um impacto social gigantesco quando trata da saúde das pessoas. Portanto, atendendo a sua pergunta na dimensão mais ampla, eu acho que o mais urgente são as agendas ambientais e sociais, naturalmente, e tentando ir para essa substituição de energia por energia limpa. E, no caso do social, os programas gerais de diversidade e inclusão, sejam na empresa, seja na educação, a gente deu vários exemplos aqui, para mim tem a maior urgência, teria um maior impacto no prazo menor. Muito bem. Eu gostaria de agradecer imensamente aqui a participação dos meus convidados. Vocês veem que esse é um painel que tem absoluta equidade de gênero, né? Disso a gente não pode reclamar. Eu não tenho certeza se a gente vai abrir para a plateia com perguntas e respostas. Abrimos, não? O tempo Pelo urge, Rosana, tempo, como né? eu diria. O tempo Nós urge. que trabalhamos em rádio sabemos bem o que é isso, o que é um relógio apertado. Pois né? é. Então, olha, gente, muito obrigada. Juliana, Carlos, João, boa sorte. Espero encontrá-los numa próxima oportunidade. E agradeço também a nossa audiência, não só presencial, mas
virtualmente que está nos acompanhando. Para acessar esse nosso debate, está tudo lá nos nossos canais digitais. Então, peço uma salva de palmas aqui para os nossos convidados e um beijo a todos vocês.